Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos que, logicamente, abrir o nosso coração. Por que nós temos que abrir o nosso coração? Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não vai obrigar cada um de nós a amá-lo. Não. Deus diz, olha, vocês têm a liberdade, mas eu gostaria que vocês me amassem. E como Ele gostaria. Ele é nosso Pai. Ele nos adotou como filhos, sendo que o primogênito está lá no céu, intercedendo por nós, Jesus Cristo. Eu transmito a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia de 2 de fevereiro de 2023, quinta-feira, quarta semana do tempo comum. É dia de Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Luz, Santa Catarina de Rite, Nicolau, São Nicolau de Longobardo e outros santos. Mas esta data é dedicada na igreja a uma festa, festa da apresentação do Senhor Jesus no templo. 40 dias após seu nascimento, Jesus foi levado ao templo por Maria e José, a fim de oferecê-lo a Deus conforme prescrevia a lei mosaica, a lei de Moisés. E o velho Simeão profetizou também a seu respeito. Por comemorar-se neste dia a purificação de Nossa Senhora, a festa é chamada também de Candelária. De acordo com o site Paróquia de Candelária, do Rio Grande do Norte, Nossa Senhora da Candelária, também invocada sob os nomes de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, ou ainda Nossa Senhora da Purificação, é um dos muitos títulos pelos quais a Igreja venera a Virgem Maria, sendo sob essa designação particularmente cultuada em Portugal, apesar de sua aparência remeter às Ilhas Canárias, na Espanha. Olha que história bonita, hein? Sobre Nossa Senhora da Candelária, das Candeias, da Luz ou da Purificação. Quarta semana do tempo comum, como eu disse, a cor é branca, hein? A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Estou até aqui com um tecido branco, olha, só para simbolizar, né? Para as pessoas saberem, porque às vezes a gente consulta um site e não tem a cor litúrgica, é difícil, né? Eu procuro sempre transmitir. No rito da celebração temos o prefácio próprio, festa antes da missa principal, festa, né, um prefácio próprio de festa, e antes da missa principal tem bênção e procissão das velas. Vocês sabiam? Pois é. Vamos à primeira leitura. Pode ser Malaquias capítulo 3, versículos do 1º ao 4º, ou Hebreus capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Então, há essa possibilidade. Vamos lá, então, as leituras. Eu pesquisei no site arautos.org.br, revista.arautos.org.br. Leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 1º ao 4º, ou do livro do profeta Malaquias. Assim diz o Senhor: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata.
Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos à carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 ao 18. Já que tem a opção, vamos lá. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por meio da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 23, na Bíblia de Jerusalém 24, versículos 7, 8, 9, 10, refrão 10b. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Repitamos, o Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor, Deus do universo. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Repitamos, o Rei da Glória é o Senhor onipotente. Vamos agora ao Evangelho, aclamando inicialmente a palavra de Deus, depois temos a leitura. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 40. E tem o mais breve, do 22 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo.
Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos, meus amigos e amigas, à reflexão desse texto belíssimo, né? Eu acho que é um texto muito conhecido. Os católicos certamente que conhecem, né? Não sei os evangélicos, mas os católicos, eles têm esse texto bastante conhecido, porque ele é divulgado frequentemente na igreja. Quando se quer falar, né, da infância de Jesus. Inclusive faz parte do terço, né, os mistérios da alegria. Olha, aqui diz o seguinte sobre esse texto, capítulo 2, do 22 até ao 40. Todo primogênito pertencia a Deus e devia ser resgatado por meio de um sacrifício. Nessa ocasião também se fazia a purificação da mãe e se oferecia um cordeiro. Quem era pobre podia oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, em lugar do cordeiro. O Messias nasce como já foi dito, né? Um lugar pobre. E vem pobre para os pobres. É a explicação aqui. Então ele nasce no lugar pobre, vem pobre para os pobres principalmente. E Simeão e Ana também representam os pobres que esperam a libertação. E Deus responde à esperança deles. O cântico de Simeão relembra a vida e missão de Jesus Cristo, do Messias. Jesus será sinal de contradição, isto é, julgamento para os ricos e poderosos e libertação para os pobres e oprimidos. Temos mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho de 2016. Vejamos o que diz a apresentação do Senhor. Esta festa se refere tanto a Maria, por sua purificação segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, quanto a Jesus, o filho primogênito, que devia ser consagrado ao Senhor. Depois dos pastores e dos magos, Simeão, movido pelo Espírito, confirma a identidade do recém-nascido. Trata-se do Messias. Luz para iluminar as nações. Foi o que disse, né? Simeão. Luz para iluminar as nações. Essa referência à luz faz surgir na igreja o costume de benzer as velas. Por isso a festa de hoje é conhecida também como a Candelária. Candela, do latim, significa vela. Simeão, representante da antiga aliança, é a testemunha
viva e a voz de todos os que esperavam o Messias Redentor. Meus olhos viram a tua salvação. Tal salvação, proclamada por Simeão no Templo de Jerusalém, tem caráter universal, portanto, faz cair por terra o exclusivismo de Israel. Deus se revela a todas as nações. Boa a interpretação, né? Agora nós vamos aos santos do dia. Além da apresentação do Senhor no templo e a purificação de Maria, temos os santos também do dia 2 de fevereiro. Vamos lá, eu pesquisei no site do Vaticano, Vatican News. Santa Catarina de Ricci, virgem dominicana de Prato, na Itália. Com 14 anos, Catarina entrou para o mosteiro de São Vicente, em Prato, onde transcorreu uma vida repleta de êxtases, com fortes sinais corporais que inicialmente suscitaram desconfiança em suas co-irmãs. Tudo isso porque a contemplação da paixão de Jesus sempre ocupou o centro do seu coração. Outros santos do dia são Nicolau de Longobardi, leigo da Ordem dos Mínimos. Nicolau, de origem camponesa, teve que entrar para a Ordem dos Mínimos para estudar. Passou por muitos conventos, onde executou as tarefas mais humildes. Ao chegar a Roma, cuidou dos pobres, material e espiritualmente, sem deixar o jejum e a penitência. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014. Outros santos, conforme a revista .arautos.org. São Lourenço, bispo, que morreu em 619. Lourenço sucedeu Santo Agostinho de Cantuária no episcopado e converteu o rei Edibaldo à fé católica. Santa Joana de Lestonac, viúva, morreu em 1640. Após a morte de seu esposo, fundou em Bordeaux, na França, a Sociedade das Filhas de Nossa Senhora, a imitação da Companhia de Jesus para a formação da juventude feminina. São João Teófano Venard, presbítero e mártir, morreu em 1861. Membro da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, foi decapitado em Hanoi, Vietnã, depois de exercer seu ministério sacerdotal clandestinamente durante 6 anos. Beato, Stefano Balesini, presbítero, morreu em 1840. Ardente devoto da Mãe do Bom Conselho de Genazzano, Itália, e em tempos difíceis permaneceu fiel à ordem agostiniana, dedicando-se à educação das crianças, à pregação e ao trabalho pastoral. Beata Maria Catarina Casper, virgem, morreu em 1898. Fundou em Dernbach, na Alemanha, o Instituto das Servas Pobres de Jesus Cristo. Beato Luiz Brissoni, presbítero, morreu em 1908. Sacerdote da Diocese de Troyes, fundou as congregações das Irmãs Oblatas e dos Oblatos de São Francisco de Sales. Santa Maria Domingas Mantovani, virgem, morreu em 1934. Primeira superiora do Instituto das Irmãzinhas da Sagrada Família, por ela fundada em Verona, na Itália, para servir os pobres, órfãos e enfermos. São estes, então, alguns santos deste dia, 2 de fevereiro. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa o Deus do impossível, Deus onipotente. Ele fará aquilo que você clama se for para o seu bem. Continue pedindo, continue clamando, orando. E agora eu clamo também do aramaico dialeto de Jesus para o português. Maranatá, vinde Senhor Jesus. Nossos irmãos separados, evangélicos ou protestantes, dizem Maranata. O significado é o mesmo. Vem Senhor, vinde Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, o fim da história, a parousia. E nós temos a oportunidade de ganhar o novo Éden, o novo paraíso, o novo céu. São Paulo já disse que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Jesus.